noite, que a paz que excede todo o entendimento esteja guardando o teu coração, a tua vida, a tua família ou o lugar onde você estiver assistindo este vídeo. Estamos na série Aonde a Murmuração Vai Te Levar. E nós baseamos esse estudo nas 10 murmurações do povo de Israel, desde o Egito até chegar à terra prometida. E qual foi a consequência, dessa série de murmuração, o dano que causou aquela geração toda de israelitas? Queremos ler aqui no nosso estudo e depois vamos ler o texto onde está baseado. Então, esta é a quarta murmuração. Diz assim: quarta murmuração. O problema da água foi resolvido. Agora falta pão. Mas reparem que a cada prova a palavra Egito e morte se repetem quando aprendemos a murmurar diante da prova. A nossa fé se atrofia e a confiança em Deus não se desenvolve. O texto que vamos ler é Êxodo, capítulo 16, versículo 2 e 3. Diz assim: toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão as seguintes palavras: antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente nos trouxeste a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. Olha para você ver que cada necessidade deste povo havia uma reclamação. Então, qual era o tempo que tinha passado das 10 pragas do Egito, da abertura do Mar Vermelho, da água de Mara, ou seja, águas amargas ficarem água doce, potável, saudável, até este momento? Foi no 15º dia do segundo mês. Então, o 15º dia do segundo mês. Então, tinha se passado, desde que eles saíram do Egito, 45 dias. E eles estavam murmurando de novo. Eles não aprenderam a buscar a face do Senhor. Até então, entendemos que esse povo era um bando de escravos que estavam no Egito. Que quando você é um escravo, você perde a sua identidade e você não é uma pessoa, você simplesmente se torna uma máquina, como se fosse racional, porque a sua liberdade está presa àquilo que te escraviza, seja o pecado, seja uma dor, seja lá o que for, seja um vício, Você é escravo, então a sua liberdade está restrita àquilo que te escraviza. No caso, eles eram escravos lá do Egito. Deus enviou Moisés para livrá-los do Egito, porque eles estavam clamando a Deus que não aguentavam mais sofrer no Egito. Mas agora, eles estão indo em rumo à terra prometida, eles têm uma promessa, Deus está fazendo milagres, e ao invés deles chegarem em Moisés e falar: Moisés, ore a Deus por nós, para que nos dê pão, porque nós temos
estamos tendo falta de pão. Não, mas eles chegavam já reclamando, dizendo que eles iam morrer de fome e que eles tinham saudade do Egito. Eles estavam com saudade do tempo que eram escravos. Eu vou dizer para você que liberdade requer responsabilidade. Sempre quando requeremos liberdade, precisamos aprender que junto com a liberdade precisa ter responsabilidade. Então, a liberdade sem responsabilidade é anarquia. Então, amado e amada, irmão e irmã, coloque isso no seu coração. A murmuração, ela não agrada a Deus. Eu falo o que eu penso. Então pense direito para não falar errado. Porque se nós pensamos de forma atroz, se nós pensamos de forma injusta, nós vamos falar injustiça. Se nós analisamos, olhamos os fatos de forma injusta, vamos analisar e falar injustiça. E se formos responsáveis com aquilo que nós vamos falar, ou seja, nós vamos pensar, eu vou orar a Deus, eu sei que Moisés falou com Deus e ele abriu o mar vermelho. Eu sei que Moisés falou com Deus e ele colocou a água doce no lugar da água amarga. Então Moisés fala com Deus de novo para trazer pão. Nós estamos tendo necessidade, mas eles já partiram para a murmuração. Veja a diferença. Antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, como se Deus tivesse a intenção de matá-los. E aí então eles lançam todo o peso sobre Moisés. Quando estávamos sentados próximos a panelas de carne e podíamos comer pão com fartura, evidentemente nos trouxeste a este deserto para fazer toda esta multidão morrer de fome. A prova, a dificuldade que vem na nossa vida para provar a nossa fé, Deus não precisa, de fato, saber se você vai aguentar ou não. Deus não precisa desse artifício para... Não. Por que Deus faz isso? Para arrancar de nós uma reação de fé. Deus quer que nós confiemos nele. Deus quer arrancar do nosso coração, quando nós somos submetidos a uma prova, a uma situação. Deus quer arrancar do nosso coração aquilo que é confiança, fé, confiança nele. Deus quer tirar, arrancar, destruir do nosso coração a maldade, né? Arrancar a nossa dureza de coração, um coração de pedra, para colocar um coração de carne, um coração sensível. E o povo de Israel ali estava reclamando agora pela falta de pão. Lá no Egito, eles não comiam nessa fartura que se fala. A questão é que no meio dessas pessoas, no meio do povo de Israel, vieram também pessoas de outras etnias. E vieram alguns egípcios que tinham se casado com mulheres hebreias, israelitas,
e vieram porque o Egito estava destruído, então eles vieram dentro desta promessa. E essas pessoas, né, que eram mais instruídas, que eram mais... Então, elas contaminavam o próprio povo para gerar essas murmurações bem articuladas. Mas, na verdade, o povo de Israel não vivia bem no Egito. Eles reclamavam e pediam a Deus para que os livrasse. Amados, qual é a lição que nós tiramos deste texto? Antes de reclamar, vamos falar com Deus. Antes de murmurar e buscar algum culpado, vamos nos dobrar diante do Senhor até que Ele nos ouça. Porque a murmuração, ela pode trazer respostas. Mas a consequência final da murmuração, quando nós terminarmos o estudo, você vai ver que ela não é boa. Então, até o próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida.